Verificado o coro regimental de que trata a portaria 145 de 2017 e com amparo na portaria 158 de 2020, eu, Francisco José de Oliveira Silva, presidente da segunda Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, declaro aberta a 19ª sessão ordinária virtual de 8 de abril de 2021. Inicialmente, gostaria de indagar aos senhores conselheiros se tem alguma observação quanto à ata disponibilizada da sessão anterior. Não haver nenhuma observação ou retificação, a ata está aprovada. Gostaria de indagar à secretária Silvana se existe alguma resolução para a verificação dos senhores conselheiros. Sim, senhor presidente. O conselheiro Alexandre Goiana mandou a resolução do processo 2812/2018. A. Pereira, Leitão, Comércio de Imóveis. Já está no WebDrive. Informo os senhores conselheiros que quiserem pode verificar se tiver alguma observação que faça para depois aprovarmos a resolução. Passando para a ordem do dia, quero informar que hoje teremos 3 processos da Panfarma, distribuidora de medicamentos limitada, que fará a sustentação oral das suas razões recursais o doutor Danilo Orlando. Está presente também o procurador do Estado, doutor Biratã Ferreira de Andrade. Informo também que teremos um ouvinte hoje, o senhor Gilson Roberto de Souza Moura Júnior, que é aluno de pós-graduação da FCDL, que pediu para assistir uma sessão aqui no Conselho. Mas até o momento ele não ingressou no recinto. Dando início ao nosso expediente do dia, vou anunciar o processo de recurso 1.2772/2018, aí 2018-03732. Recorrente, Panfarma, distribuidor de medicamento limitada, recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Relator, doutor José Alexandre Goiano de Andrade. Está presente para a sustentação oral o doutor Danilo Orlando. Com a palavra, o doutor Alexandre Goiana. Senhor presidente, meus nobres colegas conselheiros, doutor Biratã, doutor Danilo, amiga Silvana, bom dia, prazer renovado estar aqui novamente com vocês. Estava explicando ontem para o nosso presidente, as 3 primeiras sessões do mês, eu estava impedido nas 3 sessões, não podia estar, infelizmente não podia estar aqui com vocês. O processo que nós temos hoje é o processo de número 1/2772/2018, proveniente do auto de infração 2018-03732-4, que tem como recorrente Panfarma, distribuidora de medicamentos limitada, e recorrida célula de julgamento de primeira instância. Vou fazer um breve, não tão breve relato, senhor presidente, dada a complexidade do processo. A peça inicial imputa à empresa, em epígrafe, o cometimento de infração à legislação tributária, conforme o relato abaixo. Falta de recolhimento do imposto no todo ou em parte, inclusive o devido por substituição tributária, na forma e nos prazos regulamentares. No período de janeiro a dezembro de 2013, a empresa deixou de apurar e recolher ICMS substituição tributária no valor de R$ 1.325.188,15, conforme relatório detalhado por produtos em anexo. O auto de infração aponta infringência aos artigos 73 e 74 do Decreto 24569, com imposição da penalidade do artigo 123.1c da nossa Lei 2.670, alterada pela Lei 13.418. Ou seja, cobrança do valor do ICMS já descrito, com multa no mesmo valor, dando um total da autuação de R$ 2.650.376,30. A empresa foi intimada com ciência em 8/8/2017, do termo de início da fiscalização, para a auditoria fiscal plena, no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2013, para apresentar todos os documentos fiscais previstos na legislação, bem como planilha com memória de cálculo e apuração do ICMS substituição tributária, referente a 2012 e 2013, tabela de produtos com identificação de produtos isentos, cesta básica de 7% e 12%, uso hospitalar e relação de clientes atacadistas. Para essa parte final, a intimação ela foi reiterada em 27/2/2018. Auto-infração lavrada em 22/3/2018, com ciência por AR em 13/4/2018, onde relata o agente fiscal
que, no decorrer dos trabalhos, constatou que as informações prestadas pelo contribuinte à Secretaria da Fazenda, em especial as planilhas de apuração do ICMS e Função Tributária, que serviram de base para o recolhimento do imposto, informando-nos que foram refeitos os cálculos no período de janeiro a dezembro de 2013 e constatado que a empresa deixou de recolher o ICMS-ST no valor já descrito, caracterizando, consequentemente, ilícito fiscal com penalidade do artigo 123.1c da Lei 2.670. A empresa apresentou sua impugnação, aonde, em linhas gerais, discutiu os seguintes pontos: a ausência de fundamentação e impossibilidade de aferir o parâmetro de cálculo utilizado pela fiscalização, decadência na forma do artigo 150, parágrafo 4º do CTN para os meses de janeiro a março de 2013, em razão da ciência da autuação haver se dado em 13/4/2018, nulidade por falta de proporcionalidade e razoabilidade da multa, a seu ver, com caráter confiscatório, ilegalidade de aplicação dos juros moratórios com base na sistemática do artigo 79 do regulamento do ICMS, impossibilidade de exigência de multa no caso de dúvida quanto à infração, ilegitimidade passiva dos sócios. Estágio contribuinte finaliza seus pedidos impugnatórios, requerendo a improcedência do auto de infração ou, caso não haja o acolhimento integral de suas razões de defesa, que seja afastada a aplicação da multa de 100% e dos juros nos termos do artigo 79 do regulamento do ICMS. Processo encaminhado para julgamento em primeira instância, que em folhas 150 a 156 não acolheu a preliminar de decadência e, no mérito, decidiu pela procedência do auto de infração, afirmando que houve infração aos artigos 73, 74, 431, 435 a 437 do decreto 24.569. Vou destacar da decisão de primeira instância alguns trechos. Relativamente aos argumentos defensórios da acusada, são insubsistentes para análise do presente processo, tendo em vista que não apresentou nenhuma documentação fiscal probante, livros fiscais ou documentos de arrecadação que comprovassem suas alegações de que ocorreu algum erro no levantamento efetuado pelo fisco, de acordo com o que foi anexado no CD-RUM. Apenas relacionou itens vagos, genéricos, não representativos de um universo muito amplo, não apontando outros itens com divergências. E, desse modo, alegar sem comprovar não traz efeito jurídico algum à análise do presente processo, inviabilizando até uma perícia para averiguação da verdade dos fatos. O contribuinte não apresentou nenhum livro ou documento fiscal eficazes que indicasse algum erro ou divergência quanto ao levantamento e verificação do fisco, que pudesse dar ensejo a uma averiguação pericial, como já visto. No formulário do auto de infração constam todos os dados relativos a imposto, multa, dispositivos legais infringidos e penalidade aplicável, dentre outros. Ainda, o auto de infração somente é lavrado quando os trabalhos de fiscalização são concluídos, portanto, é o fechamento da ação fiscal. Segundo o relato do AI, trata-se de operações sujeitas à substituição tributária, sendo que tal sistemática não foi observada pelo contribuinte, que não apresentou nenhuma comprovação que pudesse ensejar uma investigação pericial, como já visto. Quanto ao argumento de defesa de que os juros incidentes sobre o débito objeto da autuação sejam calculados a partir da regra geral contida no artigo 77 do regulamento do ICMS, não cabe discutir a aplicação de juros nesse momento processual, tendo em vista que o crédito tributário constituísse de imposto e multa, ainda não cabendo correção monetária dessa decisão nesse instante. O contribuinte foi intimado da decisão da primeira instância, ao que apresenta o competente recurso a este contencioso, nos termos da nossa legislação, onde, em linhas gerais, renova todos os argumentos apontados na impugnação, dos quais eu trouxe algo novo, que também eu vou fazer aqui uma pontuação, mas, em linhas gerais, os argumentos do recurso ordinário são os seguintes: preliminar de nulidade da decisão recorrida, sob o argumento de que o julgador se valeu de meras alegações genéricas e aplicáveis a qualquer outro julgamento, portanto, trata-se de decisão sem fundamentação, decadência do crédito tributário do período de janeiro a março de 2013, se filiando à corrente de que está diante de tributo sujeito à homologação e que houve pagamento antecipado da espécie tributária, aplicando-se a regra do artigo 150, parágrafo 4 do CTN.
Preliminar de nulidade do lançamento, em virtude da ausência de fundamentação quanto aos critérios de cálculo utilizados pelo agente fiscal, sem menção sobre base de cálculo e alíquota aplicável ao crédito tributário. Isso é uma menção que o contribuinte faz no rosto do auto de infração, pelas informações que constam no rosto do auto de infração. E ainda pelo fato de não haver sido citado na apuração a aplicação dos termos de acordo de regime especial 305/2012 e 3 de 2014, em desacordo com o artigo 142 do CTN e artigo 3311 do decreto 25468 de 99. Preliminar de nulidade do lançamento por falta de proporcionalidade e razoabilidade da multa, por entender que a multa aplicada tem caráter confiscatório. Ilegalidade da aplicação dos juros moratórios nos termos do artigo 79 do regulamento do ICMS, pelo fato dessa regra desvirtuar o instituto dos juros moratórios, exorbitando no que porventura seja devido aos cofres públicos, devendo ser aplicada a regra do artigo 77, parágrafo 1º do regulamento do ICMS. E ilegitimidade passiva do sócio, pelo fato de serem citados os 3 sócios do autuado nos campos de identificação do auto de infração como corresponsáveis, e ainda por não haver tido apreciação desse tópico pela decisão recorrida, não se enquadrando o caso nas hipóteses previstas dos artigos 124 e 135 do CTN. Ao fim, o contribuinte pugna pelo retorno dos autos à primeira instância administrativa para ser proferido novo julgamento ou que seja declarada a improcedência do lançamento em sua integralidade, bem como, subsidiariamente, que seja reconhecida a ilegalidade da aplicação dos juros moratórios na forma do artigo 79 do regulamento, e o afastamento da aplicação de multa em caso de empate de votos nesse colegiado. Requer ainda a exclusão dos sócios e representantes da empresa da condição de corresponsáveis pelo crédito tributário. Parecer da assessoria processual tributária, por sua vez, manifestou-se pela reforma da decisão, pela manutenção da decisão recorrida, afastando a decadência e as preliminares arguidas, e no mérito por confirmar a procedência da acusação fiscal pelo fato de se configurar no espectro normativo do artigo 123.1c da Lei 12.670. Esse é o breve relato, senhor presidente. Obrigado, doutor Alexandre. Com a palavra, doutor Briatan Ferreira de Andrade, procurador do Estado. Bom dia a todos, senhor presidente, senhores conselheiros, o doutor Danilo Orlando, a doutora Silvana, e demais presentes que eventualmente estejam aí, não sei se o estudante ingressou aí na sala virtual, mas, enfim, tenhamos aí um bom dia. Senhor presidente, senhores conselheiros, vou tentar aqui colocar de forma objetiva, e utilizando aqui do parecer da assessoria tributária, que nós concordamos, assim, em linhas gerais, tentar aqui oferecer algumas, digamos assim, respostas, né, aos questionamentos do contribuinte, né? Só para a gente realmente se inteirar aqui, já foi bem relatado, mas o que nós temos aqui é que o auditor fiscal, ele refez os cálculos, né, do contribuinte no período de janeiro a dezembro de 2013, constatando aí a falta, né, de recolhimento de substituição tributária. Como disse aqui, embasado nas informações prestadas pelo contribuinte a Cefaz, refazendo-se os cálculos. Esses cálculos estão disponibilizados lado a lado, conforme consta aí no auto de infração, não está aqui no parecer, mas estou fazendo aqui menção ao auto, estão disponibilizados lado a lado na planilha pelo Código de Produtos, comparando os cálculos efetuados pelo fisco. E aí a gente observa que o contribuinte ele faz alguns questionamentos em relação aos cálculos efetuados, que teriam incorrido em nulidade ou auto-infração, tendo em vista que um registro devidamente esclarecido
esses cálculos, essa base de cálculo, a líquido e tudo mais. Só que a gente verifica que esses cálculos estão anexados, existe essa planilha, né? E por essa planilha, bem detalhada ao nosso ver, você tem todo o suporte, toda a condição, então, de analisar esses aspectos, né? O que o contribuinte, a forma como o contribuinte declarou, recolheu seu imposto, seu tributo, e aquilo que o fiscal entendia que estava equivocado e deveria ser reparado. Então, assim, essa planilha, a nosso ver, ela desnuda, ela revela, sem maiores dificuldades, a forma como isso foi efetuado, destacando aí, tanto para se analisar perfeitamente as barras de cálculo, líquido e tudo mais. Então, assim, não vejo qualquer tipo de prejuízo ou nulidade nesse aspecto. Existe uma arguição de decadência que nós afastamos até com base já em decisões, até do próprio pleno nesse caso, né? Porque, assim, se bem que aqui não é omissão de saída, ou melhor, não é SLE, né? Não é, porque, assim, salvo engano, as decisões do pleno, aí me corrijam os conselheiros que têm participado mais, que, assim, eu participo daquelas sessões em que os recursos são provenientes de decisões da segunda Câmara. Mas, salvo engano, nesses casos, quando nós temos uma omissão, né, de receita detectada através do sistema de levantamento de estoque, essa decadência é afastada, justamente em decorrência dessas omissões que são apuradas por ocasião do levantamento de ofício do agente fiscal. De qualquer forma, aqui, nessa metodologia aqui alcançada pelo agente fiscal, operacionalizada pelo agente fiscal, nós entendemos também que deve prevalecer a regra do 173.1 do CTN, né? Haja visto justamente decorrer também de um lançamento de ofício, ou seja, é feita toda uma análise, uma apuração e erros a partir do momento que você detecta omissões e inexatidões. A nosso ver, isso representa um lançamento de ofício, razão pela qual nós entendemos, sim, que deva ser afastada a decadência. Tem umas arguições de nulidade em relação ao julgamento monocrático, né? No sentido de que o julgador ele não teria se manifestado sobre o caráter confiscatório da multa aplicada. E aí nós entendemos que é uma matéria, até por ser uma matéria que, digamos assim, já pacificada, né? Eu diria assim, uma matéria tão... Isso aí nunca em nenhum momento aqui, eu que acompanho aqui esse CONAT, acho que dessa turma que está aqui toda, eu tenho a impressão que, acho que se bem que eu trabalhei com a Paulinha, mas acho que a Silvana, ela já trabalhava já não, foi a Paulinha que mudou para a primeira Câmara. A Paulinha era da segunda. Eu não sei se na época a Silvana era secretária de alguma Câmara, Silvana. Então, sou mais antigo do que você, Silvana. A doutora Elineide também talvez já compunha alguma... Eu não sei se na época já participava do CONAT em outras câmaras. Já participei na primeira, em outro mandato. Pois é. Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que essa questão da multa confiscatória, essa questão da arguição de constitucionalidade nunca foi aceito, nunca foi objeto de controvérsia. É só para dizer isso e dar aqui meu depoimento aqui, já de longas datas. Então, assim, a nosso ver, o fato do julgador não ter se manifestado sobre esse aspecto, nenhum prejuízo traz à defesa do contribuinte, né? Porque, assim, a gente tem que ter em conta um princípio que a gente quase não tem citado ultimamente, que é a instrumentalidade da forma, ou seja, o processo, ele tem que ter um resultado útil. Então, assim, se efetivamente não há um prejuízo efetivo para a parte, para o contribuinte, não há por que você anular determinados atos. Então, assim, se você já tem uma decisão pacífica, né,
assente na Câmara, no CONAT como todo, sem nenhum tipo de controvérsia, e que pode muito bem ser aqui ratificada pela segunda Câmara, não faria qualquer tipo de sentido, né? Iria totalmente na contramão da eficiência da administração, do processo, o resultado útil que o processo tem que buscar, da instrumentalidade das formas. Poderia citar aqui inúmeros aspectos aqui para justificar que não faria sentido. Anular para quê? Anular para retornar para o juiz, para o julgador de primeira instância, confirmar uma decisão que pode ser plenamente aqui confirmada. Então, assim, realmente, qual o resultado útil disso? Pelo contrário, né? Seria ir contra toda a eficiência, o mecanismo que o processo administrativo tem que buscar, que é a celeridade, inclusive. E não há qualquer tipo de prejuízo, essa aqui é a questão, né? Porque, assim, quando você fala em retorno à primeira instância, geralmente é porque você tem como pressuposto que você tem que obedecer a um contraditório, ou seja, que isso não resulte em nenhum prejuízo para a parte. Mas, a partir do momento que aquela matéria ali não representa qualquer tipo de perigo a esse contraditório, a defesa do contribuinte, até porque é uma matéria clara, cristalina, sem qualquer controvérsia, então isso aí seria totalmente sem propósito. Feito essa observação, né, a gente destaca ainda que houve sim a manifestação, porque, inclusive, a parte questiona não só essa questão dos juros moratórios, né, que diz que o julgador ele afastou, mas não aplicou a devida fundamentação, como até ele se estende para outros aspectos da fundamentação do julgador singular, dizendo que se manifestou de forma genérica e tudo mais, mas a gente observa que o julgador, de forma objetiva, ele foi no conteúdo, na essência do processo, né, dando, então, a fundamentação que entendeu adequada. E ainda que, eventualmente, a gente possa... Eu não vi nenhuma deficiência na fundamentação, mas ainda que se cogitasse aqui de uma fundamentação deficiente, uma fundamentação pobre, né, que não é o caso, entendo eu que não é o caso, mas ainda que se entendesse por esse aspecto, isso aí jamais seria motivo de nulidade do julgamento singular, né? Jamais. Então, assim, já de uma forma assim, mais geral, eu entendo que não há que se declarar qualquer tipo de nulidade no julgamento singular, por ter, entendo eu, atendido e dado a solução que ele entendeu mais adequada, sem qualquer prejuízo ao entendimento, sem qualquer prejuízo ao processo. Tem aqui também essa nulidade, até que eu já no início, até já me manifestei, que em relação à carência de fundamentação contra os critérios de cálculos. Esses cálculos estão bem detalhados em planilha, então, assim, disponibilizando, né, lado a lado, o código produto, comparando os cálculos efetuados pelo FIS com os cálculos do contribuinte. Então, eu não vejo aqui qualquer problema aqui na metodologia adotada pela auditoria fiscal. Quanto à penalidade, nós concordamos com o fiscal com a aplicação da penalidade prevista no artigo 123(1)C, com a seguinte redação, né, que as infrações da legislação do CMS, o infrator as seguintes penalidades sem prejuízo do pagamento do imposto quando for o caso. E nesse caso aqui, entregar, remeter, transportar, receber, estocar, depositar mercadorias, prestar utilizar serviço sem documentação fiscal, sendo destino idônea, multa de 30% do valor da operação ou da prestação. Aqui, ela faz menção a penalidade surgida com o artigo 123(3)S, eu acho que deve ter sido um equívoco, porque que nesse caso
seria em relação àquela questão do levantamento de estoque, né? Essa penalidade. Mas, assim, de qualquer forma, é a penalidade também de 30%. Ou seja, em relação à penalidade em si, o valor da sanção, o aspecto quantitativo, não há qualquer tipo de mudança a ser feita. Agora, deixa eu ver aqui outro aspecto aí, que não consta aqui do parecer, mas, salvo engano, acho que o doutor Alexandre Goiana, acho que ele fez essa menção. Doutor Alexandre, tem alguma coisa relacionada ao termo de acordo mencionado aí no recurso, em fase de recursal, é? Isso. Porque, assim, o parecer ele não faz menção, só... eu poderia só repetir aí, por favor, o questionamento do contribuinte aí no recurso? A parte trouxe no seu recurso. Isso aí não constava da impugnação, né? Só assim para poder... Não constava da impugnação, exato. A parte trouxe no seu recurso ordinário a menção de que os cálculos efetuados pelo agente fiscal deixaram de trazer como fundamento, deixaram de analisar esses dois termos de acordo. Deixa eu só pegar o número dos termos de acordo aqui. São os termos de acordo... Deixa eu abrir aqui o relatório. Os termos de acordo 305 de 2012 e 3 de 2014. Né? Foi citado aqui por eles que não houve, que a apuração feita pelo agente fiscal, ela não observou os termos que estão citados aqui nesses regimes especiais. Ok, obrigado, doutor. Por nada. E assim, até porque essa matéria, inclusive, foi apreciada em outros pareceres que virão mais adiante, né? Porque aqui, esse parecer aqui tem como a análise da doutora Ânica Mônica Figueira Menescal, me parece que tem um parecer que é da do doutor Wellington, e tem um outro parecer também da outra Mônica, né? Essa aqui é a Mônica Menescal. Mas, assim, nesse parecer ela não faz essa abordagem, mas, assim, inclusive nos outros pareceres, há essa análise sob o ponto de vista de que esses termos de acordo, eles têm um caráter, eles não são unilaterais, ou seja, não são, eles, como o próprio nome já diz, ele depende de uma colaboração, de uma atuação mútua, ou seja, existe uma prestação, uma contraprestação, existe as partes, elas, digamos assim, elas colocam ali a forma como aqueles benefícios serão concedidos. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que esse termo de acordo, ele coloca como uma das condições que as operações sejam, a nota fiscal seja emitida, as operações sejam regularmente escrituradas, ou seja, tem uma série de requisitos sem os quais o contribuinte jamais poderá fazer juízo a qualquer tipo de benefício. Então, a partir do momento que eu estou apurando, né, uma omissão, a partir do momento que eu estou detectando uma omissão de receita, que eu estou detectando que não houve recolhimento do semestre devido, né, e aí eu não tenho como me valer desses benefícios no sentido de querer aplicar aquele benefício, aquela redução do imposto. Então, tem que realmente aplicar o imposto na forma como o fiscal aqui procedeu. Então, assim, essa análise eu faço aqui, já que não consta aqui do parecer e, segundo informação do conselheiro relator, é uma arguição aqui do contribuinte. Então, assim, em linhas gerais, assim, até porque eu tentei, como existiam muitos aspectos, muitos pormenores, e aí esses pormenores, eles podem aí ser discutidos junto aos conselheiros, e a gente, talvez até por ocasião do julgamento, a presidência tem um pouquinho mais de trabalho, porque, assim, até para que isso não represente qualquer tipo de nulidade, muitas vezes a gente chega na Câmara Superior, aí sempre tem aquelas arguições de nulidades relativo a um ou outro aspecto que não teria sido apreciado, quando a gente sabe que, na verdade, muitos desses, todos os aspectos foram apreciados, mas muitas vezes, quando você vai fazer a resolução, acaba de mencionar um ou outro aspecto que acaba gerando esse tipo de arguição. Então, talvez, no momento do julgamento, haja necessidade de maior cuidado aí da presidência na condução,
Mas, assim, de qualquer forma, em linhas gerais, até para tentar ser bem objetivo, né, são essas nossas considerações, e eventualmente a gente pode vir até a participar para algum tipo de esclarecimento. Me lembrei agora de outro aspecto aqui, que é em relação aos sócios. Também tem essa arguição nesse processo, doutor Goiano, que eu vi em outros processos. Também tem, né? Também tem. Você também não faz menção. Pronto, é porque, como eu vi os outros processos, e aí eu verifiquei que o parecer aqui da doutora Mônica Menescal não faz menção, então só também para me manifestar no sentido, como já de outras vezes também tem me manifestado, essa Câmara também, no sentido de que os sócios, embora constem, né, lá na relação do auto-infração, a autuação ela se dirige, né, à pessoa jurídica, né? Esse tipo de responsabilidade ele só é feito por ocasião da Procuradoria do Estado do Ceará, através da Prodate, que é a Procuradoria da Dívida Ativa, que, inclusive, hoje está tendo até um cuidado maior de se analisar os atos constitutivos da empresa, a questão do aspecto gerencial, a questão da entrada e saída, né, já que muitas vezes existia a questão do cadastro da empresa, muitas vezes, até porque, digamos, às vezes no auto-infração, muitas vezes constava uma relação de sócios que muitas vezes não participavam na época da constituição do fato gerador. Então, assim, existe uma série de inconsistências, né? Além desses aspectos, outros, né? Por exemplo, até que ponto aqueles sócios realmente eles participaram ativamente a ponto de poderem ser responsabilizados. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que isso hoje ele fica, sempre foi, mas hoje a Prodate ela está tendo cuidado maior em relação a esses aspectos, verificar aí a responsabilidade dos administradores, né, que, de alguma forma, poderiam ser responsabilizados pelo ato infracional. Então, assim, entendendo aqui que o fato de constar aqui na relação do auto-infração, isso não importa em responsabilidade dos sócios aqui consignados, então, nós também afastamos essa arguição do contribuinte. Então, assim, em linhas gerais, senhor presidente, senhores conselheiros, são essas nossas considerações. Obrigado. Obrigado, doutor Biratã. Dando seguimento ao rito processual, com a palavra o doutor Danilo Orlando, representante da empresa. Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, demais conselheiros, senhor Biratã, senhora Silvana. É um prazer estar aqui com vocês. Eu repito, é muito bacana essa conversa que antecedeu aí o julgamento. Ela realmente, nesse período de pandemia, ela é muito importante. Eu falo porque eu moro sozinho em casa, fico o dia inteiro sozinho. Qualquer momento de descontração é ótimo. A leitura do Salmo também para iniciar o dia, eu gostei, fui muito bem acolhido. Minha primeira vez aqui, fui muito bem acolhido. Agradeço por isso. Vamos lá. Bom, o caso já está muito bem relatado, então eu vou só partir para os argumentos de defesa da Panfarma, que é o primeiro ponto da nulidade da decisão recorrida. Por que a decisão é nula? Um dos argumentos aqui tratados é que não foram abordados devidamente pela turma julgadora CO, é que foi aplicado aqui para a fixação dos juros moratórios o artigo 79 do regulamento CMS, que ele deve ser aplicado apenas nos casos que você não consegue identificar os fatos geradores. Então, você calcula uma média ali de quanto seria a Selic calculada. Aqui é um ponto até que esbarra na questão da própria nulidade do auto de infração. Assim, se o cálculo tivesse sido feito de forma tão detalhada pela fiscalização, ele conseguiria muito bem apurar qual seria o valor dos juros devidos mês a mês. Então, não tem por que a delegacia CO simplesmente se furtar de analisar esse argumento, como também não subsiste a aplicação do artigo 79, né? Aqui, a turma julgadora CO ela não poderia simplesmente falar que, olha, não vou analisar os juros porque agora os juros não compõem o crédito. Se eu for pagar o meu débito hoje, vão incidir juros. E o local onde eu tenho para discutir
é agora no processo administrativo, né? Então, por isso aí a nulidade da decisão recorrida e por conta de não ter apreciado esse argumento, assim como o argumento do fato da multa confiscatória ser confiscatória. Um ponto aqui importante, que a questão da nulidade aqui, ela não pode ser superada pelo um eventual entendimento consolidado do CONAT sobre a aplicação, por exemplo, aqui no artigo, não digo do artigo 77 e 79, mas, por exemplo, da questão da multa ser confiscatória ou não. Isso porque a Constituição me permite o duplo grau de jurisdição, então eu não posso simplesmente suprimir um grau de jurisdição porque o entendimento da turma é desfavorável. Então, com relação à nulidade da decisão recorrida, são esses os pontos da nossa argumentação. Com relação à decadência, aqui é bem claro, aqui é bem importante deixar claro que esse trata de auto de infração de suposta insuficiência de recolhimento. Se há insuficiência de recolhimento, houve recolhimento. Se houve recolhimento, o artigo que tem que aplicar é o 150, parágrafo 4º, isso na esteira da jurisprudência consolidada do STJ. Tá? Aqui o fiscal reconhece, teve pagamento, só que eu não concordo com o montante que você apurou, então recolha o valor que é devido. Então aqui você trata, assim, de como é um imposto sujeito a lançamento por homologação, como houve recolhimento, na esteira da jurisprudência da STJ, aplica-se sim a decadência para os meses de janeiro, fevereiro e março, uma vez que o lançamento, que são de 2013, uma vez que o lançamento ocorreu apenas em abril de 2018. Bom, com relação à nulidade do auto de infração, aqui é importante mencionar, porque por muitas vezes foi mencionado durante o processo pela Procuradoria, que aqui o contribuinte não trouxe evidências de que o cálculo da fiscalização estaria errado, ou de que a sua apuração estava correta, enfim. Só que por que isso aconteceu? Isso ocorreu justamente porque a planilha que foi apresentada pela fiscalização ela é extremamente genérica. Ela vai pelos códigos das mercadorias, quando, na verdade, o que você teria que ter feito é uma reapuração mês a mês, considerando os termos dos TARES. Isso porque foram fixados 2 TARES, como foi debatido, que é o 305 de 2012 e o 3 de 2014, que eles dispõem de diferentes alíquotas. Se a mercadoria foi adquirida no estado do Ceará, se não foi, se ela foi remetida para outro estado, se não foi, e isso... simplesmente o contribuinte não consegue reapurar para entender o que a fiscalização fez, porque se desconsidera todo o TARE, não chega ao montante que foi calculado pela fiscalização, se considera o TARE, não chega ao montante, porque justamente os cálculos são genéricos. Então é por isso que a Panfarma, que é o contribuinte, não consegue se defender nesses autos, por conta dos cálculos serem genéricos, com base simplesmente no código das mercadorias. E aqui é bem importante deixar isso claro que assim, o contribuinte tentou, de diversas formas, chegar ao valor apurado pela fiscalização e não conseguiu. Ele simplesmente não conseguiu por conta da generalidade dos cálculos que foram anexados ao auto de infração. E tanto esses autos são genéricos que na hora de aplicar os juros, não é possível aplicar os juros nos termos do artigo 77, teve que aplicar nos termos do artigo 79. Bom, com relação aos sócios, embora o auto tenha sido lavrado em nome da Panfarma e o débito esteja correndo em nome da Panfarma, isso é mencionado, isso inclusive consta na própria decisão recorrida, que os sócios foram mencionados no auto de infração para poder, no caso de uma eventual execução fiscal, eles constarem da CDA. Só que a jurisprudência diz que o sócio vai poder constar na CDA se ele tiver tido direito na esfera administrativa a se defender. Então, assim, não faz sentido algum eu simplesmente mencionar quais são os sócios para depois depois eu escrevê-los na CDA, sendo que no processo administrativo eu não tenho quais são os fundamentos, quais são os motivos que levaram eles a constarem no processo administrativo para que só então eles integrem a CDA. Aqui simplesmente são mencionados. Eu não sei qual é o entendimento por que o fiscal mencionou. Ele entende mesmo que os sócios têm alguma responsabilidade, e aqui, inclusive, o sócio pessoa física, ele nem fazia mais parte da empresa.
Então, assim, de fato, não se trata de aplicação aqui nem do 124, nem do 135 do CTN, para possibilitar que esses sócios constem no auto de infração. São basicamente esses os argumentos de defesa do recorrente, que espera que sejam acolhidos por essa turma julgadora, cancelando o auto de infração, reformando a decisão que foi proferida anteriormente e cancelando o auto de infração. Muito obrigado. Obrigado, doutor Danilo, por sua manifestação. Senhores conselheiros, o processo está em debate. Senhor presidente. Sim, doutor Alexandre. Doutor Alexandre, doutor Wander, depois doutor Leilson, quer falar? A sequência, Alexandre, doutor Wander, depois doutor Leilson. Perfeito. Senhor presidente, abrindo aqui os debates, eu vou tentar ser bem objetivo sobre alguns pontos aqui que foram evidenciados, externar em alguns deles o pensamento que eu acredito que é um pensamento que a Câmara já tem de forma bem madura, né? E em outro, nem tanto. Começar aqui, eu também, como são vários pontos, senhor presidente, vamos começar aqui pelas situações que a gente já tem um entendimento aqui, acredito eu, já que firme na Câmara, né? Inicialmente, eu vou começar pelo final, né? Vou começar por essa questão da elegibilidade dos sócios, né? A gente tem acostumado aqui a se deparar com essas situações relacionadas à citação dos sócios nos autos de infração, e, de uma forma muito clara e precisa, a Câmara ela tem se posicionado no sentido de que essa menção dos sócios no auto de infração ela é uma menção eminentemente cadastral, né? Ela não tem, como, por exemplo, nos autos lavrados pela Receita Federal, onde se coloca alguma questão relacionada à sujeição passiva, ela não tem aquela força do termo de sujeição passiva, né? Para fins de vinculação dos sócios da empresa ao crédito tributário que está sendo lançado naquele momento, né? A Procuradoria, acredito que, inclusive, tem também esse mesmo entendimento, já se expôs aqui esse entendimento em outras oportunidades, né? E essa menção é uma menção que ela é retirada diretamente do cadastro da empresa na Cefaz, né? A empresa, se a gente for consultar hoje o cadastro dela na Cefaz, tem lá a enumeração de corresponsáveis. Se a gente for também fazer uma consulta cadastral na Receita Federal, também tem a menção dos corresponsáveis, mas não para fins de responsabilização direta por esse crédito tributário, pelo crédito tributário que está sendo lançado, né? Mas para fins meramente cadastrais. Então, efetivamente, a gente já tem entendido nesse sentido e tem, inclusive, afastado essa preliminar quando ela é colocada, quando ela é evidenciada, exatamente pelo fato da citação, da menção dos corresponsáveis no auto de infração, ela ser uma menção eminentemente cadastral, né? Esse é o primeiro ponto. Sobre a questão da multa, né, da aplicação da multa, do caráter confiscatório da multa, nós temos, inclusive, um impeditivo, salvo engano, na nossa lei, salvo engano, é o artigo 48, parágrafo 2º, se não me falha a memória aqui, nós temos um impeditivo na nossa própria lei de regência do contencioso para fazer análise de questões relacionadas à constitucionalidade. Isso é uma matéria, inclusive, bem pacífica, tanto nesse contencioso administrativo como em outros, do ponto de vista de analisar ou não esse caráter confiscatório da multa, né? A multa ela está presente na nossa legislação, ela foi disposta através de lei, através da lei 12.670. Então, efetivamente, é algo que nós não podemos, por uma questão regimental, inclusive, analisar nesse contencioso. A questão dos juros moratórios, da aplicação ou não do artigo 77 ou do 79, né, é outra situação também que, assim, eu não lembro da gente ter debatido essa questão anteriormente aqui, tem uma inovação, a meu ver, né, pelo menos os processos que eu tenho acompanhado aqui nesses quase 3 anos no CONAT, mas é algo também, senhor presidente, senhores conselheiros, que
Nesse momento, ele não está vinculado especificamente, de forma direta, ao lançamento fiscal, à autuação, né? O que nós estamos discutindo aqui é a autuação, é a auto-infração em si, é o que está sendo lançado pelo agente fiscal, e a aplicação dos juros, na realidade, ela é algo que é acessório, ela é algo que é secundário, ela é algo que é agregado posteriormente ao crédito tributário, né? O que está sendo lançado aqui efetivamente é o crédito tributário mais a multa, né? A aplicação dos juros moratórios, da taxa Selic, de que forma ela vai ser calculada. Isso efetivamente se dá, a meu ver, né? Isso se dá posteriormente à finalização desse processo, seja por pagamento do contribuinte, ou seja pelo trânsito em julgado administrativo. E é uma questão que também, acredito eu, deva ser levada, caso o contribuinte assim entenda e caso o processo ele siga pela manutenção do crédito tributário, deva ser levada ao Poder Judiciário, né? Mais uma vez eu digo, é uma situação que está disposta na lei, que está colocada na lei, e não faz parte diretamente do lançamento do crédito tributário do ponto de vista formal do auto de infração, né? É um entendimento que é um entendimento embrionário, eu queria escutar os colegas também sobre essa situação, mas seria o meu ponto de vista inicial. A questão da nulidade da decisão recorrida, né, que foi apontada aqui por terem sido levantadas alegações genéricas e aplicadas a qualquer outro julgamento, ela se mistura um pouco com a questão de mérito, né? Eu vou deixar para falar sobre essa situação quando for tocar aqui sobre a questão do mérito, especialmente no que diz respeito à aplicação desses termos de acordo, o que foi feito pelo agente fiscal. Eu dei uma olhada nas planilhas aqui que constam do levantamento do agente fiscal e tem muita coisa aqui a ser debatida. Sobre a questão da decadência, eu queria chamar a atenção para um ponto bem específico. Nós não estamos aqui perante ao lançamento de um crédito tributário em uma situação eminentemente omissiva, né? Nós temos aqui, como a parte bem colocou, um lançamento que ele é feito por discordância de metodologia de cálculo, vamos colocar assim, né? Ao analisar as planilhas do agente fiscal, nós vemos que ele lança, já entrando até um pouquinho no mérito para poder justificar essa questão da decadência. O agente fiscal, ele lança produto a produto, ele lança a forma que foi calculado pelo contribuinte e a forma como o fisco entende que deva ser calculado o ICMS desses produtos, né? Então, assim, nós temos duas situações, até que eu já me manifestei anteriormente aqui. A cobrança do crédito tributário, ela pode até se dar nota a nota, como, por exemplo, você tem a entrada da nota, você tem um antecipado, alguma coisa do tipo. Mas o lançamento do crédito tributário, ele vai se dar de uma forma genérica, de uma forma compilada mês a mês, através das declarações das EFDs, das declarações que o contribuinte ele é obrigado a apresentar. Mais do que isso, né, que para mim já seria suficiente para justificar a questão do a aplicação do artigo 150, parágrafo 4º, como eu manifestei anteriormente, para esses meses de janeiro e março, nós temos a especificidade, nesse caso, que nota a nota, onde nota a nota nós temos o valor que efetivamente o contribuinte calculou e foi devido, e por cada nota dessa, o agente fiscal ele fez uma observação de que o valor não seria esse, seria outro, ou seja, não houve uma omissão do contribuinte em informar aquele dado disposto aquele dado disposto a ser calculado o ICMS, a ser lançado o crédito tributário ao fisco, né? Ao contrário, se nós tivéssemos aí, por exemplo, no mês de janeiro de 2013, o contribuinte teve 100 notas fiscais emitidas contra ele. Pagou o ICMS sobre 90 e 10 ele escondeu, sobre essas 10 efetivamente houve uma omissão e poderia-se até imaginar da aplicação da questão da decadência nos termos do 173.1.
Mas, especificamente nesse caso, onde nós temos aqui a declaração de todas as notas fiscais que compuseram a base de cálculo do lançamento que o fisco está agora, que o agente fiscal está agora, nesse momento, criticando. E sobre essas notas fiscais, mais ainda nós tivemos o recolhimento, eu penso sim que atrai a aplicação do artigo 150, parágrafo 4º, para os meses de janeiro a março de 2013, especialmente porque o lançamento ele foi apresentado, ele foi ciente ao contribuinte somente no mês de abril de 2018, salvo engano, né? 2018, exato. Então, eu já me inclino nesse ponto, senhor presidente, sobre a aplicação da decadência para esses 2 meses. Do ponto de vista de mérito, eu confesso que, num primeiro momento, fiquei bastante curioso em relação a esses 2 termos de acordo, né? O termo de acordo 305 de 2012 e 3 de 2014. Até imaginava que esse 3 de 2014 não se aplicaria no nosso caso, que trata sobre fatos geradores de 2013. Mas, ao fazer análise dos termos de acordo, apesar da parte não ter anexado aos autos, a gente conseguiu, através aqui de consulta feita no sistema da Cefaz, né, eu queria agradecer aqui a ajuda do conselheiro Henrique Gereissati, que buscou muito diligentemente acesso ao sistema e a trazer esses termos para a gente fazer aqui uma breve análise, mas o termo de 2014, na realidade, ele referenda operações de 2013, né? Ou seja, os 2 termos, efetivamente, eles se aplicam a esse período da infração, período de 2013, tá? O que ocorre? Como nós sabemos, a tributação de produtos farmacêuticos é extremamente complicada em qualquer estado do país, né? O estado do Ceará, eu acompanhei isso muito no passado, fez um movimento muito grande na sua legislação para buscar atrair distribuidoras para o estado. A gente não estava basicamente com nenhuma distribuidora sei lá, 10, 15 anos atrás, eu não estou bem lembrado quando foi, eu lembro que eu acompanhei esse movimento no estado, e o estado do Ceará fez aí uma ginástica, vamos colocar assim, né, fez um movimento muito, muito importante na flexibilização dessa legislação relacionada a produtos farmacêuticos, mas é uma legislação muito complexa, né? Esses termos de acordo, eles são muito complexos, eles criam alíquotas diferentes, eles criam valores agregados diferentes de acordo com o tipo de operação que é praticada, de acordo com o tipo de entrada que é praticada, e efetivamente os termos de acordo do contribuinte, até que se prove ao contrário, eles são efetivamente válidos. O contribuinte, ele deve ter cumprido os termos inseridos lá no seu regime especial, porque caso não houvesse o cumprimento dessas obrigações, o agente fiscal seria obrigatoriamente, ele teria que, no relato dele, ele deveria ter dito, olha, eu estou afastando a aplicação dos 2 termos de acordo pelo fato do contribuinte não ter cumprido os requisitos das cláusulas tais e tais, dos termos de acordo tais e tais, e isso não foi tratado, né? Simplesmente no relato da infração e nas informações complementares, o agente fiscal ele se limita a dizer que recalculou o ano de 2013 e a partir desse insert ele chegou a um número diferente do número do contribuinte, né? Então essa é uma situação que merece uma atenção, sim, nossa, para nós efetivamente, a partir da consulta das planilhas anexadas aos autos, a gente conferir se efetivamente foram utilizadas as agregações de base de cálculo, que estão lá nos 2 termos de acordo, como também as alíquotas diferenciadas, né? Verificando aqui os termos de acordo, nós temos aqui alíquotas de 3,27%, 6%, 8,5%, deixa eu abrir o outro aqui. Nós temos aqui alíquotas de
9,55%, 1,6%, nós temos fatores de agregação 6%, 8,5%, nós temos aqui fatores de agregação de 49,08%, 33,05%, e quem vai ditar isso daí, obviamente, é o tipo de operação que é praticado, né? Eu fiz uma análise muito preliminar, e posso até dizer que superficial, das planilhas apresentadas pelo agente fiscal, né, anexadas pelo agente fiscal no seu CD. Eu vou discordar da parte do ponto de vista que se aponta que unicamente foram anexados aos autos, unicamente foram apresentados ao contribuinte aqueles demonstrativos que são os demonstrativos, vamos chamar de conclusivos, né, onde mês a mês é apontado, mês de janeiro, total do ICMS-ST apurado pelo FIS, total do ICMS-ST apurado pelo contribuinte, total do ICMS-ST recolhido e diferença do ICMS-ST a recolher. Essa daí é a conclusão. Na realidade, para chegar a essa conclusão, o agente fiscal, desculpa, o agente fiscal, ele fez uma análise citando produto a produto, com abertura de todas as informações da nota fiscal, destinatário do produto, códigos, valores, valor unitário. Ele está colocando aqui nas operações um agregado de 1,3305, que é exatamente o agregado de 3305 que está constando dos dois termos de acordo. Ele cita, traz todas as informações relacionadas à nota fiscal, como ele solicitou ao próprio contribuinte em uma das planilhas aqui, inclusive é verificado que ele cita quando a operação ela é praticada com distribuidor ou quando não é como distribuidor, ou seja, o trabalho do agente fiscal ele foi muito detalhista, né? Ele foi muito bem detalhado. Cabe aqui uma análise mais criteriosa para se verificar se efetivamente os termos de agregação e as alíquotas aplicadas, né, porque são várias aqui, de acordo com o tipo de operação, né, só dar um exemplo. Eu tenho aqui, por exemplo, que pelo termo de acordo de 2014, 3 de 2014, que a alíquota de 1% ela se aplica quando o produto for adquirido diretamente de fabricante estabelecido na região Norte, Nordeste, Centro-Oeste no Espírito Santo, e 1,6% quando for nas demais operações, né? Eu vejo aqui na planilha do agente fiscal que efetivamente foram aplicadas alíquotas aqui de acordo com os termos de acordo, né? Pelo menos a menção que se faz aqui são por alíquotas de 1% e 1,6% em alguns casos aqui que eu vi muito brevemente. Mas eu não tenho, e aí eu gostaria que a parte, se pudesse também trazer algum tipo de informação nesse sentido, como vem desde o início debatendo o fato do ponto de vista de que existem inconsistências no trabalho, mas não trouxe em nenhum momento alguma evidência dessa inconsistência, né, dessa inconsistência material, se a parte também pudesse nos trazer aqui alguma informação do ponto de vista de aplicação equivocada, aplicação errônea dessas regras do termo de acordo, seria muito bem-vindo, né? Evidenciando aqui que nós aqui no CONAT, nós sempre, isso é uma questão que eu sempre gosto de ressaltar, né? Essa Câmara, não só essa Câmara, mas as 4 câmaras do CONAT, tem uma preocupação muito grande com a verdade material, né? Então, se o doutor Danilo puder trazer alguma coisa nesse sentido, puder trazer alguma inconsistência, alguma questão, alguma materialidade de que essas planilhas foram feitas de forma equivocada, seria muito bem-vindo. Senhor presidente, eu acho que eu até já me estendi um pouco mais do que poderia aqui, do que deveria, mas sobre os pontos alegados pela parte, são essas as minhas razões iniciais, são essas as minhas considerações iniciais. Obrigado, doutor Alexandre, pela sua explanação. Eu vou perguntar logo ao doutor Danilo sobre essa indagação formulada pelo senhor, sobre essas evidências da inconsistência material do lançamento com relação à aplicação da base de cálculo. Doutor Orlando pode fazer alguma manifestação sobre essa indagação do doutor Alexandre Goiana?
De fato, como eu mencionei, a empresa tentou reapurar, não conseguiu chegar ao valor, mas eu não tenho agora, nesse momento, um exemplo para dar de alguma divergência. Isso, de fato, neste momento, eu não tenho. Ok, obrigado, Danilo. Voltando a palavra para os debates, doutor Wander Uchoa. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores conselheiros. Bom dia, doutor Biratã. Bom dia, doutor Danilo. Bom dia, senhora Silvana. É sempre um prazer renovado estar aqui com vocês em sessão. Senhor presidente, eu pedi desde logo a palavra em razão do processo de nossa relatoria, o processo seguinte, que está na nossa relatoria, se tratar do mesmo contribuinte, da mesma ação fiscal, e que guarda, sem dúvida nenhuma, alguns pontos análogos ao que nós estamos enfrentando no processo do conselheiro Alexandre, de modo que as discussões presentes poderão ser plenamente aproveitadas para o próximo processo. Em relação a isso, já me antecipo que os pontos que guardam similitude tratam-se realmente da ilegitimidade passiva dos sócios, como bem já mencionou o doutor Alexandre, ao qual compartilho do entendimento também já exarado por ele. A questão também do aspecto confiscatório da multa e a questão do cálculo dos juros moratórios. Também faço essas observações, até porque na fala do doutor Biratã, eu percebi uma certa dúvida, e ele até colocou essa questão, porque ele está com alguns processos do mesmo contribuinte, da mesma ação fiscal, e os pareceres parece que não foram dados pelo mesmo parecerista, né, pelo mesmo assessor. E assim, ele tratou, por exemplo, do caso de omissão de receita. Omissão de receita, omissão de entradas, é exatamente o processo da nossa relatoria, que é o processo seguinte, né? Então, por isso pedi desde logo a palavra já para prestar esses esclarecimentos adicionais, né? Em relação à decadência, aqui no presente processo, o pedido de decadência é único e exclusivamente em relação aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2013, para aplicação do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Aqui nós estamos diante realmente de uma insuficiência de recolhimento, ou seja, falta de recolhimento, mas a parte sim recolheu alguma coisa aos cofres públicos. Então, por conta disso, também a Câmara já sabe do nosso posicionamento em relação a essa decadência, que nós somos favoráveis pela aplicação do artigo 150, parágrafo 4º. Né? E em relação à questão meritória, que creio cingir-se em relação à aplicação ou não pelo agente do fisco dos termos de regime especial, né? Dos termos de acordo de regime especial. Nessa questão meritória, confesso que me detive na análise desse assunto mais em relação ao nosso processo, e lá, realmente, por se tratar de omissão de receitas, ou seja, foi verificado operações de entrada sem a documentação fiscal, a abordagem desse assunto, a abordagem desse mérito se dá, creio até que de maneira mais simples do que do presente auto, do presente processo do conselheiro Alexandre. Por conta disso, fiz questão de revisitar alguns julgamentos que a Câmara já fez, inclusive teve um recentemente da relatoria do conselheiro Leilson, salvo engano, e também de uma empresa do ramo farmacêutico. Eu não sei se todos os demais conselheiros, o doutor Biratã, se recorda disso, mas eu acredito que foi no mês de fevereiro, enfrentamos esse problema, e lá realmente estávamos diante também de uma operação, de uma autuação de omissão de entradas, né? Senhor presidente, eu gostaria, mais nessa minha primeira fala, de alertar que muitas dessas discussões vão ser aproveitadas até por uma objetividade do nosso processo.
É isso, senhor presidente. Presidente, só uma questão, um esclarecimento, presidente, antes do doutor Leilson. Tá certo. Pode ser? Tá ok. Obrigado, doutor Wander, por essa manifestação. Quero informar que, quando da votação do processo de sua relatoria e do seguinte, eu vou indagar se as partes, né, a Procuradoria do Estado e o doutor D concordam de não votar esse tema, haja visto que vai ser exaurido deste primeiro processo. Tudo bem? Devolver a palavra ao doutor Biratã para... Não, presidente, é só um esclarecimento. Só aproveitando as palavras do Dr. Wander e a abordagem dele muito, muito boa, porque isso facilita, né? Só uma questão de ordem mesmo, porque, assim, nós sentimos assim, um certo prejuízo na nossa manifestação, porque, assim, na verdade, o parecer não abordou a questão dos termos de acordo. E, assim, então, assim, nós nos aproveitamos até do entendimento, que aí eu entendo até que realmente tem essa diferenciação, como bem destacou o Dr. Wander, porque lá existe uma omissão, né? Aí tem a omissão de entrada, tem a omissão de receita, você fala de ausência de nota fiscal, e aí você tem outro parâmetro para aceitar ou não os termos de acordo. E aí, pelo que eu entendi do relato do doutor Alexandre Goiano, depois que eu me manifestei, até porque, como disse aqui, o parecer foi silente em relação ao tema, ele fala que todas as notas fiscais, consta lá toda a relação de notas fiscais e foi feita toda uma comparação com base nas notas fiscais emitidas. Então, aí realmente a gente tem que ter um cuidado maior, só para destacar isso, porque assim, como o parecer tinha sido silente em relação ao tema, eu me aproveitei do raciocínio dos outros processos, mas realmente aí talvez tenha que fazer uma... Talvez não, a gente vai ter que fazer uma distinção no caso presente. Só para destacar esse aspecto, senhor presidente. Só mesmo para isso. Obrigado, doutor Biratã. Passando a palavra ao doutor Leilson agora para se manifestar. Doutor Leilson? Caiu a conexão? Ele está... A conexão dele deve estar fraca, viu, senhor presidente? Também. É isso. Enquanto o doutor Leilson retorna... Doutor Leilson, é melhor tirar o vídeo, não? O vídeo dele. Doutor Leilson, o senhor nos ouve? E habilitar o áudio, aí pode ser que melhore. Está entrando novamente na sala. Pronto. Presidente, pronto. Eu consegui entrar aqui pelo celular. Realmente a minha conexão no notebook caiu, eu não estou conseguindo voltar. E eu fechei aqui meu vídeo, justamente porque parece que a bateria aqui não está com carga suficiente para sustentar os dois ao mesmo tempo, vídeo e som. Aí no intervalo eu vou ver se eu consigo entrar novamente pelo notebook. É o mesmo problema que aconteceu, acho que na sessão de segunda-feira. Eu estou muito satisfeito com as colocações colocadas, com as colocações evidenciadas pelo relator, doutor Alexandre Goiano. Tanto no que diz respeito à questão da decadência, ele esclareceu muito bem para aqueles que creem, que pugnam pela decadência nos termos do artigo 150, parágrafo 4º, que efetivamente houve um recolhimento, e o que está sendo cobrado é a diferença do recolhimento da ST. Né? Então, aqueles que pugnam o entendimento pela decadência do 150, parágrafo 4º, que no caso presente não é o meu, mas o doutor Alexandre trouxe esse esclarecimento, e aqueles que entendem dessa forma têm que levar em consideração esse dado evidenciado pelo conselheiro Alexandre. A falta de recolhimento é uma diferença que há no cálculo perpetuado pelo contribuinte e o valor que foi recalculado pela fiscalização. O segundo aspecto que eu gostaria de ressaltar é que, diferentemente com as linhas da defesa, como foi muito bem ressaltado pelo conselheiro Alexandre, é que, efetivamente, as provas das planilhas, né, comprobatórias desses cálculos, dessa falta de recolhimento, elas estão muito detalhadas, né? Traz todas as informações necessárias para que a contribuinte pudesse fazer sua refutação de cálculo, de agregações, de... O que é que eu posso dizer mais? De alíquotas lá do termo de acordo. E essas informações todas, elas estão
tanto para a entrada, né, a falta de recolhimento na entrada, como a falta de recolhimento na saída. Como bem disse o doutor Alexandre, realmente a tributação no setor farmacêutico, ela deu uma inovada, não só em relação à legislação do ICMS, mas acho que inovou em relação à Constituição, que ela criou uma substituição tributária na entrada e outra complementar na saída. Até então, nós só tínhamos 2 tipos de substituição tributária, para frente e a retroativa, ou para frente ou para trás, né? Progressiva ou a retroativa. Mas aí veio a criatividade do legislador, né? E trouxe a substituição tributária concomitante ou mista, né? Paga uma parte na entrada e paga uma parte na saída. E aí trouxe o caos, né? Para os contribuintes, para os agentes do fisco, para todo mundo, para os advogados, para os contadores, porque o controle que se tem nesse tipo de operação é absoluto. Você tem que ter um controle mais do que qualquer outro controle de qualquer outro tipo de tributação. Então, a tributação do setor farmacêutico ela é especialíssima e absolutamente complicada do ponto de vista de controle. Então, pode existir, que eu creio que foi o caso, diferenças de recolhimento de substituição tributária. Isso é muito comum nesse setor, dado, como disse o doutor Alexandre, a esse caos que é a tributação do setor farmacêutico. Mas, pois bem, de qualquer forma, eu me sinto agraciado pelas palavras do doutor Alexandre e pelas minhas análises aqui feitas nas planilhas, é de que, sim, o contribuinte tinha todos os meios necessários para fazer a refutação no que diz respeito aos cálculos. Essas planilhas foram disponibilizadas a entrada numa planilha única, já que tem menos operações do que nas saídas. As saídas foram disponibilizadas 12 meses. Né? A entrada, uma planilha muito grande, com os 12 meses, onde ele vai identificando mês a mês a diferença, e também nas saídas, nos meses de janeiro a dezembro, onde vai identificando mês a mês aquelas diferenças. Ou seja, então, todas as diferenças apontadas, tanto na entrada como na saída, elas estão evidenciadas em planilhas, e depois, como disse bem o doutor Alexandre, estão resumidas em outras planilhas, identificando os valores que são referentes a essa infração. A questão trazida pela parte, né, no que diz respeito ao artigo 79, eu também realmente nunca tinha visto, pelo menos assim, que eu lembre essa ênfase no artigo 79, mas também não me parece que seja motivo nem sequer de retornar esses autos à primeira instância, decorrente de que, como disse o doutor Alexandre Goiânia, a autuação ela é feita pelos valores históricos e materializada de acordo com o período da infração. Ou seja, essa questão dos juros ela começa a incidir após o auto de infração ser colocado no sistema, e aí, decorrente da informação do período da infração, é que flui a cobrança dos juros em relação ao que está sendo cobrado. Então, foge ao controle, né, de legalidade por parte deste contencioso essa questão. Até para dizer que o artigo 79, como diz a parte, é ilegal e tal. Então, é uma questão de fundo que traz como um aspecto de inconstitucionalidade desse artigo, ou do próprio 77, de 78, que regra como é que deve ser feito essas cobranças de juros. E aí nós, enquanto aqui conselheiros desse CONAT, estamos impedidos de adentrar nessa questão da inconstitucionalidade, né, já que o artigo 48 deixa isso muito claro na Lei de Processo Administrativo Tributário do Estado do Ceará, né, a Lei 514/2014. Deixa claro essa vedação de análise. O que também, sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade,
e nada trouxe prejuízo ao contribuinte, porque a aplicação do artigo 79, quando se coloca o período da infração no exercício fiscal, de janeiro a dezembro, ele traz que a fluência do juro passa a ser a partir do mês médio, mês 6, ou seja, dos meses de janeiro a junho, não houve fluência de juros, começa só do mês 7 a dezembro. O que vai dar no mesmo se começasse a fluir os juros a partir de cada mês, de janeiro, de fevereiro, de março, abril, maio, junho, já que teríamos juros sendo cobrados a partir desses meses de janeiro, e no caso concreto aqui, não houve essa cobrança de juros de janeiro a junho, né, por causa justamente do período informado na autuação, que foi de janeiro a dezembro de 2003. Então, a fluência dos juros passa a ser de julho a dezembro. Então, você tem 6 meses que não houve cobrança de juros. Então, não há prejuízo também para o contribuinte. Isso aí, essa previsão legislativa, é no sentido de quando não há como se identificar mês a mês a infração ocorrida, e que se identifica num certo período. É muito comum isso quando se faz avaliação de estoques de forma anual e não de forma mensal ou diária, em que você não sabe quando é que decorreu aquela omissão, e aí se aplica o mês médio, mas nunca é em prejuízo ao contribuinte. Veja, quando você aplica o mês médio, significa dizer que tem 6 meses em que não houve afluência de juros. Eu também não vejo nenhum problema nesse sentido, também como o doutor Alexandre falou, uma necessidade de fazer o retorno à primeira instância e um pouco também de se aqui a gente entrar nessa análise da componente de juros. Bom, essas 2 primeiras colocações. A terceira colocação que eu ia fazer é que nos outros processos, eu não sei se o doutor Wander, no meu, já que o doutor Wander é uma missão de entrada, vai ser uma missão de saída, no sentido de que a empresa, ela efetivamente trouxe esse termo de acordo na defesa. Talvez o do doutor Alexandre não tenha colocado, né? E no meu caso, bem concreto, não sei se o doutor Wander, não há no recurso o pedido de anulação da decisão de primeira instância. Não existe esse pedido. Ele não faz menção alguma à questão de anular-se a questão da decisão de primeira instância. No mais, os argumentos que foram utilizados pela defesa vão se repetir também no meu processo, a questão da decadência, essas preliminares de nulidades que foram trazidas, né, salvo a exceção da anulação da decisão de primeira instância. Presidente, com essas considerações iniciais que eu gostaria de fazer. Obrigado, doutor Leilson. Senhores, o processo está em discussão. Doutor Wander, pediu a palavra. Não, senhor presidente, é só para ressaltar essa parte final da fala do conselheiro Leilson, é que quando for colocado em votação o presente processo, eu posso fazer menção realmente a qual é a similitude que tem com o nosso. Realmente, o nosso tem mais pedidos, tem pedidos adicionais ao do conselheiro Alexandre, mas é plenamente possível nós delimitarmos os pontos que são comuns. Obrigado, doutor Wander. Senhores, processo de discussão. Alguém deseja mais falar? Doutor Henrique Gereissati. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos os presentes, conselheiros, senhor presidente, doutora Silvana, nobre advogado, doutor Danilo. Eu queria, na realidade, era fazer uma pergunta ao doutor Alexandre, que ele já se debruçou mais sobre esse processo, mas aqui, analisando de forma preliminar esses cálculos, doutor Alexandre, me parece que foi aplicado efetivamente a tributação do termo de acordo, né? Independente de ter havido erro nessa conta, né? É assim que foi colocado? Isso, doutor Henrique. A questão é exatamente essa. A parte citou os termos de acordo, não tinha
acesso aos termos de acordo em si, né, fisicamente, mas nos cálculos, como eu disse anteriormente, o agente fiscal, ele faz menção, sim, tanto ao agregador, né, que ele utiliza na maioria, pelo que eu estou vendo aqui, ele usa o agregador de 33,05, como também a alíquota que está citada no termo de acordo. No próprio termo, né? Exatamente. Porque exatamente. até aquele nosso entendimento, né, que essa Câmara já decidiu algumas vezes, que quando se tem benefício e você procede de forma errada, ou não calcula, ou paga em atraso, você teoricamente perderia direito ao benefício, mas isso o auditor não aplicou, né? Pelo que Nem aplicou, exatamente. Ele não está cobrando aqui o ICMS como se não tivesse a existência dos termos de acordo, não. Ele está considerando no cálculo dele, inclusive a planilha que eu estou analisando aqui, que ontem eu me debrucei muito sobre isso daqui, é exatamente a planilha que ele compara o ICMS-ST apurado entre o fisco e o contribuinte, tá? E faz menção, sim, à apuração com base nos termos de acordo. E como o senhor bem colocou, doutor Laílson, né, realmente é uma tributação muito específica, né, assim, difícil até de fazer esse levantamento, mas me parece que o auditor foi muito diligente nesse aspecto, né, ele colocou nota a nota e, assim, tem toda a condição de se olhar efetivamente o trabalho para saber se esse cálculo está correto ou não, se a nota é devida, se o cálculo está sendo feito, né? A gente vê que é um trabalho bem extenso aqui, até para abrir os arquivos, o computador aqui às vezes rejeita, porque o número de itens de planilha é enorme, né? Mas, assim, está bem discriminado, né? E tanto tem a tributação na entrada, como tem a tributação na saída, né? E eu conferi aqui, realmente, o primeiro mês, assim, pelo menos o que foi colocado, uma dúvida que eu fiquei, é que numa das tabelas ele coloca como se o valor informado pela própria empresa na planilha tivesse sido superior ao valor que a empresa recolheu. Se o senhor pegar aí o mês de janeiro, eu acho que é... Qual é a tabela? Que são várias aqui. Deixa eu ver aqui qual é a tabela, doutor. É que compara ICMS sobre entradas apurado fisco versus contribuinte. Isso, perfeito. É uma tabela só, se o senhor entrar na apuração mensal lá, né? Certo. Aí é só essa parcela aqui, aquela parte que ele recolheu 708, mas ele diz aqui, ele apurou pelo fisco 1.013.000, apurado contribuinte 997, como se o próprio contribuinte tivesse entregue esse 997 e só recolhido 708, né? Eu entrei, inclusive, Henrique, em outra planilha aqui, deixa eu ver se eu localizo aqui. Pronto, essa compara ICMS ST, não, essa não. Uma planilha que fala só sobre o mês de janeiro, aqui. Pronto, eu entrei aqui nessa planilha chamada Cálculo ICMS ST, entrada arquivo do contribuinte, exatamente para conferir, fazer esse trabalho de conferência mês a mês, né? Certo. E em fazendo o somatório para o mês de janeiro, tomando como exemplo, né, os valores estão batendo perfeitamente, né? Valor recolhido do ICMS-ST, por exemplo, 708.509,52, perfeitamente com o que está apontado aqui, pelo que está apontado na planilha conclusiva do agente fiscal. Exatamente por isso que eu fiz a menção aqui, eu estranhei o fato da parte ter colocado, não estou lembrado se na impugnação ou se no recurso, que só teve acesso a essas planilhas conclusivas e não a todo o trabalho do agente fiscal, né? Apesar de estar tudo dentro do mesmo CD. Porque, efetivamente, como você está colocando, o trabalho ele está muito detalhista, sabe? Ele tem todas as informações, como você colocou, está sendo reconhecido aqui também as regras, estão sendo reconhecidas as regras dos dois termos de acordo, né? Por isso que seria importante, realmente, a parte, nesse caso, apontar de forma específica as suas insurgências, né, as suas dúvidas em relação ao trabalho que foi feito aqui pelo agente fiscal. Então, o que a gente sente falta é exatamente isso, né? Porque, assim, o trabalho teria condições, embora muito extenso, né? Mas ele está muito detalhado, né? Então, ele separou a operação de entrada, separou a operação de saída, fez a planilha que ele apurou, a planilha do contribuinte, né? Aplicou aqui, digamos assim,
o termo, né? Embora o nosso entendimento seja até divergente, mas ele se limitou a fazer isso, aplicando inclusive o benefício do termo de acordo, né? Mas, assim, a gente sente falta de um questionamento concreto, né? Assim, trazer algum dado efetivo de algum documento que tivesse errado ou calculado de forma indevida, né? A gente não consegue enxergar isso aqui, né? No recurso, né? Até para se criar, até para se construir aqui quesitos de perícia, né? É difícil porque a gente não tem aqui uma indicação mais segura, né? Uma indicação mais direta. Doutor Henrique e doutor Alexandre, se me permitem, foi bom ter trazido essa discussão agora, que era um aspecto que eu ia evidenciar e realmente eu não coloquei, acabei esquecendo de falar. É que há uma cláusula, são duas cláusulas importantes que eu acho nos termos de acordo. É a cláusula 7ª e a cláusula 14ª. A cláusula 7 vai se aplicar muito ao meu processo, talvez do doutor Wander. E a cláusula 14ª, acho que se aplica muito ao caso aqui concreto. É que o agente do fisco, ele poderia, até se fosse o caso, ter dispensado essas alíquotas que são do regime de acordo. Porque essa cláusula 14ª diz muito claro que não gera direito adquirido ao contribuinte nos casos de inobservâncias ao regime especial concedido, ou seja, de aplicação de alíquotas, de agregação de base de cálculos, inobservância quanto à entrada de qual estado vem, inobservância na saída, se vai ser operações internas, se vai ser operações interestaduais, se seriam operações diferidas, etc. Ou seja, essa cláusula daria, no meu entendimento, salvo os que pensam em contrário, até guarida para que o auditor fiscal desconsiderasse o regime especial e cobrasse o imposto pela alíquota sem essa redução de base de cálculo, digamos assim, que é observada como carga líquida. Então, assim, me parece que até isso ele não fez, que se o fizesse, a meu entender, estaria amparado nessa cláusula do termo de acordo, a cláusula 14ª, que daria para ele fazer a cobrança dos valores sem esses percentuais, sem essa carga líquida, cobrando já pelo valor inteiro, já que não for observado pela empresa essa cláusula 14ª. Ela diz muito claro, não gera direito adquirido, competindo ao fisco, constitui o crédito tributário, também ela diz isso de forma muito clara, quando inobservadas as especificações do regime especial. Senhores, vocês desejam mais alguma discussão ou podemos já colocar pelo menos as preliminares em votação? Preliminares, né, senhor presidente? Então, vamos colocar aqui. Então, tem as questões. Colocar todos individualmente para se manifestar. Então, com relação à exclusão dos sócios do polo passivo da autuação, como se manifesta o doutor Alexandre Goiana? Senhor presidente, eu afasto essa preliminar exatamente pelo fato de não se tratar aqui de, como já foi explicado, isso vai ficar de forma bem clara na resolução, não se tratar aqui, nesse momento, de endereçamento do crédito tributário contra os sócios da empresa. Como? Doutor Wander? Vamos votar conjuntamente? Não, votar só nesse processo, desse processo. Aí depois a gente estende para os demais. Depois eu indago se os senhores gostariam de votar o tema ou se já está votação feita, certo? Mas vamos só nesse processo para a gente tentar primeiro começar aqui alguma coisa de concreto. Então, doutor Alexandre, doutor Henrique. Presidente, acompanha o relator. Doutor Elineide. Com o relator. Doutor Leilson. Presidente, acompanha o relator e também, só para reforçar que nas resoluções nós devemos colocar muito claro de que o contribuinte, que os sócios e essas pessoas jurídicas que estão aí elencadas, elas não compõem a lide, portanto, não são elas corresponsáveis dessa cobrança de imposto. Tá certo, Leilson. Doutor Wander. Não é doutora Elineide, não? Não, ele já votou. Votei. Doutor Wander agora. Pronto.
Senhor presidente, eu acompanho o relator, mas eu gostaria de fazer uma observação, até porque vamos aproveitar no meu processo. E, assim, em relação complementando o que o conselheiro Leilson disse, em relação a essa menção dos nomes dos sócios, diretores ou responsáveis legais nas informações complementares, eu creio que isso deve ser entendido apenas com caráter informativo, objetivando destacar que quem tem capacidade de representação e cientificação dos procedimentos de autuação, ou mesmo conhecer aqueles que têm poder delegatório de mandatos representativos para a prática de atos, por exemplo, o doutor Danilo aqui presente. Né? Então, assim, creio que não tem, essa mera informação ela não tem o condão de atribuir por si só a responsabilidade pessoal a estas pessoas elencadas. E porque, no presente caso, o único responsabilizado é a empresa, é o contribuinte. Obrigado, doutor Wander. Obrigado, doutor Wander. Doutor Marcos. Acompanho o relator, presidente. Com relação à segunda preliminar com caráter confiscatório da multa aplicada, como vota, doutor Alexandre? Senhor presidente, eu também afasto, por força do nosso artigo 48 da Lei 15.614, que não nos permite discutir constitucionalidade no âmbito do CONAT. Doutor Henrique? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Elineide? Com o relator. Doutor Leilson? Com o relator, presidente. Doutor Wander? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Marcos? Com o relator. Afastado também é presente nulidade suscitada. Com relação à nulidade por ausente fundamento quanto aos critérios dos cálculos utilizados pela autoria fiscal. Senhor presidente, eu também afasto, tendo em vista que foram anexados todas as planilhas, todas as evidências, todas as provas de forma bem didática ao auto-infração. Doutor Henrique? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Elineide? Com o relator. Doutor Leilson? Com o relator, presidente. Doutor Wander? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Marcos? Com o relator, presidente. Próximo agora é a nulidade da decisão recorrida por insuficiência, ausência de análise dos temas apresentados na impugnação. Como vota, doutor? Senhor presidente, eu afasto também, tendo em vista que a decisão ela se ateve exatamente ao objeto da autuação, fazendo análise de todos os termos. Né? O único ponto que a decisão, aqui deixando de forma clara, que a decisão ela não faz menção, é exatamente sobre a questão salvo engano, sobre a questão da aplicação dos juros, não é isso? Os juros do artigo 79 ou 77, mas nesse caso também, como a gente vai ver aqui, é uma situação que não se pode analisar nesse contencioso, até porque também não faz parte originariamente do auto-infração. Então, eu afasto, senhor presidente, também. Doutor Henrique? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Elineide? Com o relator. Doutor Leilson? Com o relator, presidente. Doutor Wander? Senhor presidente, acompanho o relator e também gostaria já de fazer uma observação, até para aproveitar no nosso processo, é que essas matérias são de ordem legal e, portanto, não podem ser alteradas aqui pela administração pública no seu poder de autotutela. Assim, eu não vislumbro, nessa hipótese, supressão de instância, nem muito menos prejuízo ao exercício pleno do direito de defesa pela parte, de forma que afasta essa preliminar de nulidade. Doutor Marcos? Com o relator, presidente. A próxima agora é com relação à decadência para os meses de janeiro, fevereiro e março de 2013. Como é que vota o doutor? Senhor presidente, como eu já esbocei aqui anteriormente, eu acolho a decadência para os meses de janeiro e março de 2013, com base no artigo 150, parágrafo 4 do CTN, pelas informações que já foram produzidas aqui anteriormente. Doutor Henrique?
Presidente, me permita agora, nesse momento, discordar aqui do nosso nobre conselheiro Alexandre, né, por entender que houve erro aí na apuração efetiva e por enquadrar no 731 do CTN. Doutora Elineide? Com o primeiro discordante, doutor Henrique. Doutor Leilson? Presidente, como eu vi a evidência da minha fala, com o primeiro discordante. Doutor Wander? Acompanho o relator, senhor presidente. A decadência e aplicação do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. E doutor Marcos? Acompanho o relator, presidente. Verificado o empate aqui. Pede a presidente que proferiu o voto de desempate. A decadência, aparentemente, é um tema comum, mas nunca é de fácil solução. Este contencioso, ao longo dos anos, eu já tenho mais de 20 anos de contencioso, adotou diversas teses, né? Inclusive aquela absurda 5+5, né? Mas era o que tínhamos para a época, né? Seguindo os sinais superiores. Essa questão suscitada é interessante, porque sempre tem o norte, aquela súmula 555, que era para ter sido bastante esclarecedora, né? Mas, no entanto, como o doutor Leilson já diversas vezes se manifestou, foi complicar mais, porque o verbete apresenta a seguinte redação: quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do artigo 1731 do CTN. Nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo devido antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Então, aqui, o critério utilizado aqui é o pagamento. Deixa eu voltar aqui à redação desse verbete. Quando houver declaração do débito. E no caso aqui relatado, até o doutor Henrique já constatou, verificou que ele apurou, declarou correto, só que recolheu o valor inferior. Então, neste caso, diferentemente de algumas posições, quando é uma missão de entrada, missão de saída, que não tem documento fiscal, aí não tem como, ou então não tem como aplicar. Mas neste caso, como está devidamente apurado e pago, só que não foi no montante total, que era o devido, então eu entendo que neste caso se aplica esta súmula e se aplica a regra do 150, parágrafo 4º do CTN, nesse caso específico. Então, eu me acosto ao voto do conselheiro relator, doutor Alexandre Goiana. Doutor Alexandre, e com relação ao mérito, como o senhor vai se manifestar? Senhor presidente, em relação ao mérito, como a gente vinha debatendo aqui, foi muito bem esclarecido, tanto com... Eu gosto de ouvir muito o conselheiro Leilson, conselheiro Henrique, conselheiro Elineide, que tem uma vasta experiência nesses temas. Nesse caso específico, a míngua do contribuinte ter trazido algum fato novo que evidencie que realmente houve aí algum equívoco na apuração efetuada pelo fiscal, e tendo em vista que estão anexadas aos autos as planilhas de apuração, de forma farta, inclusive, apurações mês a mês, comparativos, as planilhas são absolutamente completas, com todas as informações da operação, com todas as informações, inclusive, como o conselheiro Henrique e o conselheiro Leilson colocaram, considerando os próprios termos de acordo que o fiscal poderia ter dado, se efetivamente tivesse fundamentado, poderia até ter afastado a aplicação desses termos de acordo. Nesse caso, eu voto por não dar provimento ao desprover o recurso ordinário para manter a decisão da primeira instância. Doutor Henrique? Sim, doutor, uma dúvida, não foi a decadência não já atingiu? Não, a decadência são só 3 meses. Pois é, e não seria parcial procedência? Seria parcial procedência, perfeito. Com a exclusão da decadência, né? Perfeito. Doutor Biratã, gostaria de se manifestar? Não, é só uma questão de ordem, sem discussão nem nada, pelo amor de Deus. É só para... Porque, assim, o conselheiro relator se manifestou
pela parcial procedência, partindo da questão da decadência, mas como tem a arguição lá de que, no recurso, né, que até o parecer não se manifestou, de que o fiscal não teria observado os termos de acordo. Então, acho que seria bom consignar, porque, assim, segundo a análise do relator, me parece que ele teria, sim, levado em consideração esse termo de acordo, e a parte não teria, digamos assim, indicado em qual seria o equívoco. Então, assim, até para demonstrar que isso aí não teria objeto, para evitar até, eu penso sempre que, assim, que minha cabeça sempre está na discussão judicial mais adiante. Porque se a gente não consignar isso, o que o contribuinte, se isso não ficar claro, eu entendo que a parte pode vir mais adiante e dizer assim, deixou de ser analisado, de se aplicar o termo de acordo. Então, assim, é só essa observação que eu faço para ficar bem claro esse aspecto. Não é aqui, não estou fazendo nenhuma defesa, só esclarecendo o presidente nesse momento, que é o momento de voto, só para que o voto ele passe a deixar isso bem expresso, para evitar mais adiante qualquer outra indagação. Ô, Biratã, inclusive isso daí faz parte da fundamentação, né, exatamente o que eu estou expondo aqui. O voto é exatamente no sentido de não prover o recurso ordinário nesse sentido, exatamente pelo fato dos termos de acordo terem sido observados dentro dos autos de infração e da parte não ter trazido nenhuma outra evidência de que o levantamento fiscal ele tem algum tipo de defeito ou falha. Tá? Muito bem lembrado. Bom, então, o conselheiro Alexandre vota para parcial procedência com exclusão dos 3 meses atingidos pela decadência. Negando provimento, no mérito, mantenha a autuação nos meses remanescentes. Doutor Henrique Gereissati. Presidente, acompanho o relator. Doutora Elineide. Nesse também acompanho o relator, né, porque foi vencido a decadência. Doutor Leilson. O relator, presidente. Doutor Wander. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Marcos Mota. Com o relator. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, conhece o recurso, dá provimento em parte para declarar procedência da autuação, para declarar parcial procedência da autuação com exclusão dos meses alcançados pela decadência nos termos do artigo 150, parágrafo 4 da CTN. Esta decisão para este primeiro processo. Senhores, eu vou pedir para ter um intervalo de 10 minutos, às 10h32, retornando, 33, retornando à nossa sessão. Tá certo? Perfeito, senhor presidente. Obrigado, senhor. Muitas das coisas que foram discutidas agora são as mesmas lá nos 2 processos. Isso. Vão ser aproveitados, aí o trabalho vai